Olá, irmãos e irmãs do YouTube. Hoje nós vamos fazer uma leitura sobre as 7 cartas à Igreja da Ásia. Então, vamos fazer uma oração e vamos dar início à leitura porque é muito longa. Nós vamos ler as 7 cartas, depois vamos comentar sobre isso. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, venha a ti, meu Pai. Eu peço a ti, meu Senhor Jesus. Abençoe, meu Senhor, essa leitura. Abençoe, meu Senhor, quem ouvir e assistir, Senhor, esse vídeo. E que possa cada um, Senhor, procurar, meu Senhor, entender, Senhor, o que está acontecendo com si mesmo, através da mensagem, meu Senhor, desta leitura. Agradeço a ti, meu Pai, agradeço a ti, meu Senhor Jesus, e abençoa, Senhor. Irmãos, aqui está a Bíblia, né? O óculos também. E como a leitura é grande, a Bíblia, a leitura é miúda, é pequena, então eu passei para uma folha sulfite. Mas você pode conferir na sua Bíblia, ou se você não tiver uma Bíblia, você empresta de alguém e confere lá se realmente está escrito assim do jeito que eu estiver lendo. Então, vamos ler, são 7 cartas. 7 cartas à Igreja da Ásia. Carta a Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, da onde eu te tirei? Lembra-te da onde caíste? E arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não sobrevimente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e viveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dado da segunda morte. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retém o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, alguma coisa tenho contra ti, porque tens aí o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os
a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou se não, virei a ti em breve, e contra eles batalharei, com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira. Escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a latão reluzente. Conheça as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti, que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores, numa grande tribulação, os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e o coração, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, retende-o até que eu venha. Vamos continuar aqui do outro lado. Até que eu venha. Ao que vencer, ao que guardar as minhas obras, até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regará, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como eu recebi autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta para a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e ordenam que venham e adorem prostrados aos pés e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Outrora fosse frio ou quente, assim porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico eu sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes você que és um coitado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio a fim de ungir os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e com ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, fizemos a leitura. Essas são as 7 cartas à igreja da Ásia, a qual está no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, até o capítulo 3. Irmãos, aqui nós fizemos a leitura e agora vamos dar o entendimento. Jesus falou que ele derrubaria aquele templo e em 3 dias ele construiria um novo templo, uma nova moradia do Senhor. Os judeus acharam que ele iria construir um outro templo assim, de tijolo, de pedra. Não. Ele foi morto, ele ressuscitou, e o templo que ele levantou, depois de 3 dias, somos cada um de nós. Eu, você, irmão, irmã, e todos que estão assistindo, independente da religião que você siga, e esta carta vai falar com todos nós. Então o Senhor falou que nós somos o templo do Senhor. Nós somos a moradia do Espírito Santo. É assim que Jesus falou. Dessa carta, ali está escrito em figurativo para 7 igrejas da Ásia. Mas ali não está querendo dizer que seria para uma igreja assim, feita de pedra, uma igreja feita assim por mãos humanas, uma igreja feita de concreto. Então não está querendo dizer aquela igreja, está querendo dizer a você e a mim.
Você é a igreja, eu sou a igreja. Nós somos a igreja. As 7 igrejas que está ali nas cartas são 7 avisos para 7 tipos de pessoas que possa achar que não cometeu nenhum erro, mas se for ler depois, você leia. Se você não tiver uma Bíblia, você empresta de alguém e leia. No começo do vídeo está aí, né? Aonde que se encontra, em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. As 7 igrejas são 7 tipos de pessoas, são 7 tipos de pessoas diferentes. E para cada uma dessas pessoas, que no caso, para cada uma dessa igreja, tem um conhecimento, tem um elogio e tem também um aviso. Tem umas que falam, conheço a tua obra, conheço que você não nega o meu nome, conheço que você tem se dedicado, mas também eu tenho contra ti que você não se lembra mais do primeiro amor, ou seja, não se lembra mais da onde que eu te tirei. Então, esta é um elogio e é uma cobrança. Essas mensagens é difícil de você ver algum pastor ler na igreja. Eu estou lendo porque o Senhor pediu para me entregar o ministério e estou livre para poder ler todo e qualquer lugar na Bíblia a qual o Senhor me tocar. O Senhor me tocou para ler hoje. Hoje choveu bastante, está nublado aqui, você está olha só como é que está o tempo. O tempo está de chuva, mas estou aqui para me esforçar para trazer essa mensagem que o Senhor pediu para trazer. Irmãos, veja bem, você pode se achar uma pessoa boa, uma pessoa, sabe, honesta, né? Você pode se achar, eu também posso me achar uma pessoa boa. Só que, quando Jesus falou para aquele jovem rico, que aquele jovem rico falou assim, bom mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus, para entrar na salvação? Jesus falou, por que me chamaste bom? Sendo que bom é somente Deus. Até Jesus, que estava aqui em forma física, igual eu e você, ele também falou que ele repreendeu o rapaz. Como que você me chama bom, sendo que bom é somente Deus? Então, por mais que a gente seja uma boa pessoa, ainda não somos totalmente bons. Erramos e continuaremos errando, mas porque ainda estamos nesse mundo. Mas o que nós temos que prestar atenção é nas mensagens que estão ali. O Senhor fala, arrepende, lembra da onde que você errou e se arrependa, enquanto há tempo, enquanto ainda o julgamento não veio. Aí você pode falar assim, não, eu sou uma pessoa justa. Eu sou uma pessoa justa, eu não concordo com essa mensagem que o senhor está falando. Aí eu tenho que te lembrar que Jesus falou que não há um justo sequer no mundo. Não há um justo sequer. Quando queriam apedrejar aquela mulher adúltera, quiseram apedrejar ela, Jesus não falou para não apedrejar, ele falou assim, então tá bom, vocês querem apedrejar ela? Então aquele que não cometeu nenhum pecado, ou seja, nenhuma injustiça, que atire a primeira pedra. Todos reconheceram que ninguém ali era justo, que ninguém ali não era pecador, que já cometeram pecado, já cometeram injustiça, e foram cada um soltando as suas pedras. Então, a mulher não foi apedrejada. Então não há um justo sequer no mundo. Bom, somente Deus. Aí as coisas vão acontecendo. Então, o que a mensagem que tem para dizer, faça uma observação na sua vida. Independente de qual religião que você seja. Pega a Bíblia, leia as 7 cartas à igreja da Ásia, em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Leia e faça uma reflexão. E veja da onde que você errou ou está errando. Porque estas cartas também servem para mim. Eu também erro. E às vezes eu posso ver a carta e continuar ainda errando, mas eu preciso me arrepender e eu preciso me corrigir. E essa mensagem fala diretamente com cada um de nós. Se você não errou
numa carta ou na outra, mas vai ter uma carta que vai encaixar certinho com o que está acontecendo com você ou com o que você está fazendo. Vai ter alguma carta que vai encaixar certinho na sua vida. Como tem também tem para mim. Eu ainda estou neste mundo. Eu ainda, né, sou submisso, às vezes, a cometer erros neste mundo. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos ainda na unha de Satanás que coloca nós à prova. Ali, sempre tem ali o que Jesus fala, eu tenho contra ti tal coisa. Aí você fala, bom, eu aceitei Jesus, eu me batizei, o meu nome está escrito no livro da vida. Só que eu tenho que te lembrar que, além do teu nome estar escrito no livro da vida, será aberto os livros das obras. As obras que você fez nesse mundo. O que foi de obras boas ou o que foi de obras más estão escritas em livro. Livro das obras boas e livro das obras más. E Jesus, quando vier julgar o mundo, ele vai pesar em balança justa, peso justo. Você pode ter um nome escrito no livro da vida, mas se o que você fez de ruim pesar mais, como que você vai receber a salvação? Então, o que eu quero passar para os irmãos e irmãs, mesmo que você tenha cometido erros, como eu também cometi, né, e às vezes cometo, então a gente ainda às vezes perde a cabeça. Até Jesus ficou nervoso. Jesus, quando foi procurar figo na figueira, não achou nenhum figo, achou a figueira bonita, mas não tinha nenhum figo. Ele amaldiçoou aquela figueira, a figueira secou. Até ele passou nervoso enquanto estava aqui. Até ele passou fome, passou sede, 40 dias no deserto e 40 noites. Passou fome, passou sede. Então ele passou as mesmas condições que nós passamos. E ele entende essas condições nossas. Só que nós temos que se arrepender. Nós temos que se arrepender diante dele enquanto há tempo. Porque enquanto há tempo, o mundo vai ser julgado amanhã? Não! Você pode morrer amanhã. E não deu tempo de você se arrepender. Se arrepende diante do Senhor, aonde você está, dobra o teu joelho e se arrependa de alguma coisa errada que você fez, de alguém que você pisou em cima, de alguém que você judiou. Então se arrependa, irmão. Essa carta quer dizer a cada um de nós, a mim e a você. São 7 mensagens, de elogio para aqueles que fez o certo e de cobrança para aqueles que estão fazendo o errado. Então essas 7 cartas o Senhor me deu, já era para me ter trazido ontem, não deu para me trazer ontem, hoje choveu, agora que o tempo abriu um pouquinho, está fechado, ainda vai chover mais. Irmãos, nós vamos encerrar, agradeço a todos, fique com essa mensagem, procura entender na onde que está cometendo o erro. Todos erram, pastor erra, padre erra, ancião erra, pessoas assim de outras religiões também erram, cometem erros. Mas o mais importante é você se arrepender e provocar você, colocar, né, enquanto você está neste mundo, você fazer mais coisas boas do que coisas ruins, para que quando pesar na balança, no livro das obras, o que você fez de bom pese mais do que o que você fez de ruim. Você fez coisa ruim? Fez. Agora, você está fazendo coisas boas? Está. Então, continua fazendo. Faz mais coisa boa do que ruim, para compensar aqueles erros que você fez lá atrás. 100% nós não vamos ser. Mas vamos, durante a nossa vida neste mundo, durante a nossa caminhada, vamos ser pelo menos uns 70%, ou 60%, ou 80%, para que pese na balança mais o que você fez de bom do que o que você fez de ruim. Porque se nós formos 40%, nós já perdemos. Se formos 50%, vai ficar aquele meia-meia, onde que entra aquela parte que Jesus falou. Você não é nem quente nem frio. Eu vou vomitar da minha boca. Quer dizer, você não tomou uma escolha, nem você crê em Deus ou não crê, eu creio, mas não crê, quer fazer, mas não faz. É aquele crente indeciso, ou aquela pessoa indecisa. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, fiquem com essas mensagens, e agradeço a todos, e a paz do Senhor Jesus. E peço que transmita para alguém que precisar ouvir esta mensagem. A paz do Senhor.